dia, gente linda! Bem-vindos a mais uma super live do professor Fernando Santos. Como é que você está? Tudo bem? É um prazer tê-los aqui comigo hoje. Olha só, vamos falar hoje sobre mais duas competências do Enem. Nós já falamos da competência 1, 2 e 3. Quer saber um pouco mais? Dá uma olhada nas minhas lives anteriores. Hoje nós vamos falar sobre as competências 4 e 5. Parte por parte, detalhadamente, vou te ensinar como alcançar 200 pontos em cada competência. Presta atenção, tudo bem? Vamos lá? Competência 4. Ó, hoje a gente tem passador, a gente tá evoluindo, gente. É isso aí, o negócio é andar pra frente, cara. Vamos lá. Olha aqui, competência 4. O que significa competência 4? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E você vai dizer assim para mim, o que é conhecimento, mecanismo linguístico? Por que o pessoal utiliza essa linguagem? É para poucas pessoas entenderem, acredite? É para dar, na verdade, para dar emprego para mim. Ok? Vou te ensinar ponto a ponto o que significa isso. Vamos lá. O que é competência? Ó, recursos coesivos, porque a competência 4 tem a ver com coesão e coerência. Coesão, vamos lá. Conjunto amplo de mecanismos ou ferramentas linguísticas utilizadas para estabelecer as relações de sentido entre as partes de um texto verbal, tanto na modalidade oral quanto na escrita. Os recursos coesivos podem ainda ser usados para estabelecer a ligação entre as partes de um texto, como, por exemplo, os parágrafos e capítulos. Aí tu vai dizer assim, não entendi. Claro que não entendeu. Isso aqui é a parte teórica. Para você ter uma ideia, é o seguinte, você sabe que um texto ele é todo formado por ideias. Ideia aqui, ideia lá, ideia aqui, ideia lá, certo? O que são os recursos coesivos? É o que une essas ideias. Então, pronomes, conjunções, vírgulas, pontos finais. O que une essas ideias, o que torna o teu texto mais fácil de compreender, que tem uma sequência lógica, é chamado de recurso coesivo. Quer ver? Olha para cá. Olha, são exemplos de recursos coesivos, como eu falei, ó. Conjunções, pronomes, advérbios, pontuação. Professor, mas ainda está muito teórico, eu não consegui entender. Calma que eu estou aqui para segurar a sua mão e te guiar rumo aos 200 pontos nessa competência. Vamos lá. Olha aqui, ó. Dá uma olhada de partes tiradas do texto da redação. Ó. Algoritmos e robôs vasculham informações pessoais e preferências da população na internet. Eles manipulam o comportamento das pessoas como se tangessem gado. Veja bem que esse eles aqui, ó, tá vendo? Esse eles aqui, ele substitui a parte de algoritmos e robôs, para não ficar repetindo. Então, primeira coisa, tudo que evita repetição de palavras e de ideias é chamado recurso coesivo. Anotou aí? Tudo que evita repetição de palavras e ideias é chamado recurso coesivo. Então, primeiro, aqui, ó, tá vendo esse pronomezinho, ó? Eles manipulam o comportamento. Retomou a ideia, beleza. Olha a outra aqui embaixo. Cannes, na França, hospeda um dos mais respeitados festivais de cinema do mundo. Lá, o filme brasileiro Bacurau recebeu o cobiçado prêmio do júri. Gente, lá retoma a ideia de Cannes na França. Para que eu vou botar tudo de novo? Eu posso usar o advérbio lá e retoma a ideia, evita repetição. Recurso coesivo. Lembra? Beleza. Mais um. Olha só isso aqui, ó. Ademais, o combate à escravidão na atualidade dificulta-se pela falta de conhecimento. Isso porque a maioria da parte da população desconhece esse problema brasileiro e, como consequência, o número de denúncias realizadas é muito baixo. Para tudo, vou te explicar parte por parte. Ademais é uma conjunção que significa além disso. Ou seja, já apresentei uma tese, lá a tese 1, certo? Desenvolvimento 1. Quando eu inicio o desenvolvimento 2, eu inicio com ademais, além disso, outro sim. Isso é muito, muito importante. Tudo bem? Isso é um recurso coesivo, por quê? Porque ele está unindo o que eu falei no desenvolvimento 1 com o que eu falei no desenvolvimento 2. Isso é coesão. Beleza? Continuando. O combate à escravidão na atualidade dificulta-se pela falta de conhecimento. Isso aqui é a nossa tese. A gente já viu isso. Isso, ou seja, esse combate que é dificultado, isso, por quê? O porquê da ideia de causa. Então, eu estou falando o seguinte, eu dei a tese, aí eu falei assim, essa tese acontece por causa disso.
Então, ao invés de eu estar repetindo a tese toda, eu botei o isso, retomando a ideia. Tudo bem? Aí vem uma conjunção de causa. Por quê? Haja vista, visto que, já que, uma vez que. Tudo bem? Por quê? A maior parte da população desconhece esse problema. Qual é esse problema brasileiro? A escravidão. Para que eu vou escrever de novo? Tá aqui, ó. Beleza? E da ideia de adição, como consequência, agora a gente vai entrar com a consequência, o número de denúncias realizadas é muito baixo. Você está vendo que as ideias, eu dei a ideia, eu dei a causa da ideia, a consequência da ideia. Ou seja, eu estabeleci um raciocínio lógico. Inclusive, esse é um pensamento muito legal. Você dar a tese, depois você fala a causa da tese e logo depois você fala a consequência. Você estabelece uma relação lógico-dedutiva em que o seu leitor consegue entender. Lembra que o seu leitor chama-se corretor. É um cara que você quer, tratar muito bem, beleza? Olha a outra aqui, ó. A vinculação de fake news influenciou o resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos no Brasil. Isso é uma declaração. Estou falando que isso é verdade. Aí vou lá. Em decorrência disso, ou seja, em consequência desse problema, há uma grande campanha nas redes sociais para a promulgação das leis, as quais punam quem produz e faz circular esse tipo de notícia mentirosa. Tudo bem? Em vez de falar fake news, certo? Eu vou trabalhando com sinônimos. Trabalhar com sinônimos é outro recurso coesivo. Tudo bem? Tá entendendo como funciona a competência 4? A competência 4 vai amarrando as suas ideias de forma que você não precise ficar falando que o Brasil, ou é a ideia. Não. Você vai arranjando maneiras, recursos linguísticos para evitar a repetição de palavras e unir as ideias de forma lógica, começo, meio e fim. Sacou? Olha para cá. Deixa eu passar outra. Agora eu tenho um passador. Ó. Nessa perspectiva, é notável que o acesso à internet ocorre de maneira precoce. E isso é nossa tese. Veja bem que isso aqui é a T1. É a tese 1. Porque eu comecei com nessa perspectiva. Ó. Aí apresentei a tese. Isso, ou seja, essa tese, para não ter que se falar tudo de novo, eu coloco isso. Acontece porque, olha a causa. Desde cedo, a criança tem contato com aparelhos tecnológicos que necessitam da disponibilidade de uma rede de navegação. Professor, por que esse quezinho está aqui? Porque aqui a gente chama de pronome relativo. Pronome relativo serve para evitar a repetição. Quer ver? Pensa comigo. Ó. A criança tem contato com aparelhos tecnológicos. Os aparelhos tecnológicos necessitam da disponibilidade de uma rede de navegação. Tá vendo? Em vez de repetir aparelhos tecnológicos, eu coloco um quezinho. Ele evita a repetição do substantivo que vem antes. Isso é pronome relativo, tá bom? Ó, disponibilidade de uma rede de navegação, a qual outro pronome relativo. Memoriza cada passo que esse jovem indivíduo dá para traçar, seu perfil de interesse e, dessa forma, lá vem a consequência, trabalhei com uma causa, e agora sim, qual é a consequência dessa causa? Qual é a conclusão disso tudo? E dessa forma, e assim, fornecer assuntos e produtos que tendem a agradar ao usuário. Entendeu? Depois que você deu a causa e a consequência, você continua o texto. Dessa forma, o uso da internet torna-se uma imposição viciosa para relações socioeconômicas. Entendeu? Uma conclusãozinha. Fechou? Aí agora vem a comprovação. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, no ano de 2011, apenas 35% dos entrevistados que apresentavam idade igual ou superior a 10 anos nunca haviam utilizado a internet. Aí o professor ficou confuso. Tá confuso? Então vem cá que eu vou te ajudar. Olha só, eu peguei isso aqui tudo e tracei aqui um esqueleto para que você possa utilizar. Nessa perspectiva, joga a tese, ó. Tese. Aí fala assim, isso acontece por quê? Aí põe a causa. Assim, joga a consequência. Dessa forma, vem a conclusão, vem o fechamento e, segundo pesquisa, vem a comprovação. Se você usar esse modelinho aqui, ó, esse esqueleto aqui, ó, tá organizado. Tá muito lindo e maravilhoso. Quer ver? Preste atenção. Ó, outro. Simultaneamente, essa já é a T2. Simultaneamente, o próprio mercado de tabaco é outra faceta de ímpar contrariedade. Segundo pesquisas da Fundação do Câncer, junto ao Instituto Nacional do Câncer,
A indústria tabagista recorre à glamorização do cigarro como marketing para impulsionar o consumo desmedido. Uma vez que, da década de 40 até meados dos anos 70, o ato de fumar era tido como algo de requinte e sofisticação devido à influência massiva do cinema naquele contexto. Com efeito, organizações de tabaco se apropriam de tais respaldos históricos para perpetuar o mecanismo de lucro e desserviço à ciência. Vamos lá, vamos ver o que ele fez aqui. Qual foi a estratégia dentro da competência 4 que esse autor fez? Ele botou simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo que a tese 1 acontece, vem a tese 2, para sua tese, ó. Aí vem, ele trabalhou com a comprovação primeiro, segundo pesquisas, certo? Aí botou o que a pesquisa falou e fala, uma vez que da ideia de causa, vem com a causa, uma vez que na década de 40, até meados do ato de fumar, veio com a causa. Aí fala com efeito, ou seja, qual é a consequência dessa causa, consequentemente, organizações de tabaco se apropriam de tais respaldos. Você está vendo? Utilizou também a estratégia de causa e consequência. Fica lindo, fica maravilhoso. Vai lá e utiliza, certo? E para você que ainda está desesperado, olhando assim, meu Deus, é muita coisa, olha o que eu fiz, o que o tio Fernando fez para você. Olha aqui. Isso aqui é uma sugestão de esqueleto do desenvolvimento 1, sugestão de esqueleto do desenvolvimento 2. Para tudo. Primeira coisa, eu não estou falando que é uma redação feita, não estou te vendendo uma redação feita. Eu estou mostrando uma forma de agilizar o teu pensamento. O pensamento é teu, mas aqui tem uma sugestão de organização do pensamento. Você vai preencher as lacunas. A tua redação é tua, mas eu estou te dando uma sugestão de esqueleto. Olha para cá. Desenvolvimento 1, tu pode começar com nesse viés ou sob essa ótica, aí joga a tua tese, aquela ideia que você vai vender. Isso porque vem a defesa, vem a causa, certo? Depois vem a consequência, onde tem causa tem consequência, lembra? Segundo, de acordo com, você vai botar de acordo com os filósofos, de acordo com uma estatística, vem a sua comprovação. Outra, no segundo desenvolvimento, você pode falar assim, além disso, outros sim ou ademais, que são sinônimos, certo? Põe a tese 2. Devido a, põe a causa, dessa forma vem a consequência e observa tal fato, eu botei aqui na forma de exemplo. Tudo bem? Então, se você usar essas sugestões, vai ficar muito mais fácil você organizar a sua ideia e a sua competência 4 vai chegar a 200. Entendeu? Beleza? Lembra que isso aqui é uma sugestão. O que eu te sugiro? Vai na internet, busca redações notas 1000, beleza? E observa os modelos que eles utilizaram, certo? Veja o modelo que mais lhe convém, que mais se aproxima da sua forma de escrever e replica na sua redação. Faz o que eu fiz aqui. Eu te ensinei como fazer um. Agora você vai achar o seu. Entendeu? Tá com dúvida? Tá com dificuldade? Lembra que eu tenho passo a passo de como fazer isso lá na minha plataforma. Eu tenho um curso todo pronto de como escrever uma argumentação eficiente. Se você quiser, deve estar com o link deve estar aqui embaixo, certo? E vai lá, acessa a minha plataforma e tira dúvida. Qualquer coisa também estarei disponível lá aqui no final dessa aula. Eu vou te dar todos os canais para entrar em contato com o A, certo? Para que eu possa te ajudar, beleza? Vamos continuar. Pam, pam, param, pam. E o que é a competência 5? Gente, a competência 5 é o diferencial do Enem. A competência 5 é a proposta de intervenção. Professor, significa então que toda a proposta, toda a temática do Enem vai girar em torno de um problema social? É por isso que uma das teses mais comuns no Enem, que o pessoal mais utiliza, é a negligência do Estado. A negligência do poder estatal. O governo não faz a sua parte, então por isso que existem problemas sociais. Isso é um coringa, tá? No Enem, quando você não tiver nenhuma tese para correr atrás, coloca a negligência estatal, porque vai fechar de alguma forma, tá? Mas vamos ver o que é a competência 5. A competência 5 é a sua capacidade de sugerir, de promover uma
proposta de solução para o problema. A gente chama de proposta de intervenção. Veja bem que a proposta de intervenção não é o que vai resolver o problema. Não, é a sua proposta, certo? Frente àquilo que você apontou. Então, presta atenção. A sua proposta tem que ser em cima das teses que você apresentou, porque cada proposta é única. Tudo bem? Muita gente faz a proposta em cima do tema. O tema é a redação toda. A proposta é em cima das teses que você trabalhou. Tudo bem? Beleza? E para isso, você vai lembrar de 5 perguntinhas. Olha aqui, ó. 5 elementos básicos, né? A ação, o agente, o meio, o efeito e o detalhamento. Vamos lá. Quem é o agente? Quem executa a ação? Quem vai fazer? O Ministério da Educação, as entidades governamentais, o poder privado, não sei. A ação, o que vai ser feito? O meio, a maneira, aqui ficou maneiro, ó, é maneira, ou meio para executar a ação. O efeito seria o objetivo, a consequência da ação, o que isso vai gerar. E o detalhamento é uma informação extra sobre os elementos apresentados. É a função de um órgão, ou detalhamento pode ser exemplos. Eu vou te mostrar aqui, tá? Beleza? Olha para cá. Aqui tá o pulo do gato. Olha o que o tio Fernando fez para você. Um questionáriozinho. Se você responder esse questionário, a sua competência 5 tá feita, tá linda, tá maravilhosa, tá, ó, melzinho na chupeta. Vamos lá. O agente, você vai perguntar, quem? Quem vai fazer tal ação? Depois, o que vai ser feito? Depois, como é que vai ser feito? Para que vai ser feito? E um exemplo, uma descrição, uma função sobre alguma coisa que você passou ali, tá? Só tem um detalhezinho que eu não falei para você. Você pode achar um agente legal, uma ação legal, um meio, um efeito, um detalhamento. Tá tudo lindo, maravilhoso, tá assim, ó, nossa, chega, tá brilhando no sol. Agora, se a sua ação não for viável, não for capaz de ser colocada em prática, nada adianta. Então, tudo que você vai sugerir tem que ser possível. Isso é importante, tá? A proposta de intervenção deve ser viável, deve ter viabilidade. Do contrário, toda a sua proposta cai por terra e sua nota vai lá para o chão. Para que você garanta 200 pontos na competência 5, você tem que responder todas essas 5 perguntinhas aqui e, além disso, certificar-se que a sua tese seja viável. Entendeu? Sacou? Beleza? Vamos ver aqui como funciona. Ó, por exemplo, tá? Eu botei assim, ó. Sobre a tese 1. A ação, o que vai ser feito? Destinar verbas para a construção de salas de cinema nas periferias brasileiras. É uma ação. Quem vai fazer isso? O Ministério da Economia. Show de bola. Como é que vai ser feito? Meio de inclusão do seu objetivo na base de diretrizes orçamentárias. Beleza? Para quê? O intuito de democratizar o acesso à arte. E qual é o detalhamento? Certo? Salas de cinema de baixo custo ou gratuitas. Professor, como é que vai ficar isso no texto? Fica assim, ó. Olha para cá. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Isso aqui é a retomada do tema. É bem legal fazer isso no começo da sua conclusão. Dessa lógica, é imperativo que quem? O Ministério da Economia. Faça o quê? Destine verbas para a construção das salas de cinema nas periferias brasileiras. Certo? Aí ele fala assim, as salas de cinema. Que salas de cinema? De baixo custo ou gratuitas. Olha o detalhamento aqui, ó. Tá vendo? Uma informação extra sobre alguém que já apareceu. Qual é o meio? Como vai ser feito isso? Por meio da inclusão do seu objetivo na base de diretrizes orçamentárias. Tá o meio. Qual é o objetivo? Com o intuito. O intuito de democratizar o acesso à arte. Tadã! Tá vendo? Todas as perguntinhas feitas, lindinhas, maravilhosas e constituídas num parágrafo. Ah, professor, mas tem a tese 2? Tem. A tese 2 está aqui, ó. A tese 2, vamos lá. Qual é a ação? Promover passeios aos cinemas locais. Quem vai fazer isso? As instituições de ensino, as escolas, as universidades.
As faculdades. Como? Através da autorização e contribuição dos responsáveis, pais, professores, diretores, os próprios alunos. Para quê? Desconstruir a ideia de elitização da cultura, para que todos tenham acesso, independente da sua posição econômica. E o detalhamento, desde o início da vida escolar das crianças e, sobretudo, em regiões carentes. Professor, como é que vai ficar isso? Pá, fica assim. Além disso, cabe às instituições de ensino, promover passeios aos cinemas locais. O quê? Desde o início da vida escolar das crianças, é uma informação extra de detalhamento, mediante autorização e contribuição dos responsáveis. Como vai ser feito? Qual é a finalidade? A fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Isso aqui é outro detalhamento. Tudo bem? Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Isso aqui é só uma finalização com uma frase de efeito que também fica interessante. Tudo bem? Tá entendendo? Entendeu o passo a passo? Vamos ver uma completinha? Vamos lá. Olha aqui, ó. Olha que bonitinho, já viu que ficou legal? Tudo cheio de colorido. É fundamental, portanto, a criação de oficinas educativas. O quê? Pelas prefeituras. Quem? Visando a elucidação das massas sobre a marginalização da educação dos surdos. O intuito. Por meio de palestras de sociólogos. Certo? Esse é o meio. Agora vem o detalhamento. Que orientem a inserção social e escolar desses sujeitos. Tudo bem? Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 canais, todos respondidos. Vamos lá. Ademais, é vital a capacitação dos professores e dos pedagogos. O que vai ser feito? Por quem? Pelo Ministério da Educação. Qual é a finalidade? Com o fito de instruir sobre as necessidades de tal grupo. Certo? Como o ensino em Libras. É o detalhamento. Utilizando cursos e métodos para acolher esses deficientes e incentivar a sua continuidade nas escolas. Tá vendo? O meio. A partir dessas ações, espera-se promover uma melhora nas condições educacionais e sociais desse grupo. Frase de efeito no final. Aí tem um aluno que me perguntou uma vez, professor, é preciso botar detalhamento na tese 1, na tese 2? Não, não é preciso. Detalhamento tem que aparecer em um dos dois momentos. Pode aparecer nos dois? Pode. Pode aparecer mais de uma vez? Pode. 2, 3, não tem problema. Você pode botar quantos detalhamentos você quiser, mas ele tem que aparecer. Tudo bem? Pode aparecer somente na tese 1? Pode. Pode aparecer somente na tese 2? Pode. Pode aparecer nas duas? Pode sim. Tudo bem? Tranquilo? Legal é não encher muito de detalhamento, porque o objetivo é você responder aquelas 5 perguntinhas de forma mais clara e direta possível. Tudo bem? Tranquilão? Beleza? Meus amados, meus queridos, espero realmente que você tenha entendido as competências 4 e 5 do Enem e que eu tenha te ajudado a chegar ao almejada nota 1000, certo? Qualquer dúvida, lembra, você pode escrever para mim ou pode mandar um WhatsApp, tá aqui, todos os meus canais. Olha a minha conta no Instagram, @profernandosantos, sou eu. Meu WhatsApp é 4799999, 4 vezes 9, 99997447 e o meu e-mail é aulas@professorfernandosantos.com. Tranquilão? Beleza? Fiquem bem, um abraço, um beijo, um queijo e lembre-se de me perseguir nas redes sociais, tá bom? Um abraço para vocês e fui!